Obrigado, Jesus. Abra Marcos capítulo 9. É um texto bem conhecido. Marcos capítulo de número 9. Versículo de número 17. Amém? Marcos capítulo 9, versículo 17. Está entre Gênesis e Apocalipse para facilitar a sua procura. Essa palavra do Senhor, ela me deu ontem à noite. Eu ainda estava inseguro acerca dela. Mas quando foi hoje pela manhã, enquanto eu me preparava para poder vir, o Senhor ministrou mais uma vez essa palavra ao meu coração. Amém? Você vai ver que acontece uma cena ali, onde um jovem, ele se manifesta, e esse ciclo na vida dele vinha acontecendo há anos. Mas quando Jesus ele chega, ele dá um comando, aquele ciclo se acaba, aquele ciclo finaliza, e um novo ciclo começa a acontecer na vida dele. Olha lá, Marcos capítulo 9, versículo de número 17, diz assim: e uma da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, o derruba, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportareis? Trazei-o a mim. É aqui por enquanto. A Bíblia diz que aquele homem desesperado, vendo o sofrimento do seu filho há anos, escuta falar que Jesus estava passando por aquela cidade, que ele realizava milagres, que onde ele passava pessoas eram tocadas, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, os mortos ressuscitavam. E quando ele está indo buscar ao Senhor, ele tem um encontro com os discípulos de Jesus. E quando ele percebe que são discípulos do Senhor, pelo modo que eles falavam, pelo modo que eles se portavam, pelo modo que eles se apresentavam, ele pede para que os discípulos orassem por aquele jovem, ministrasse sobre a vida daquele jovem. Sabe de uma coisa? O modo que você se porta demonstra quem você serve. O modo que você se comporta revela quem caminha com você e com quem você caminha. Isso é poderoso. Porque se você caminha com o Senhor Jesus, você vai parecer com Ele. Você vai ser como Ele. Você vai amar como Ele. Você vai ter compaixão como Ele. Aonde você for, quando você anda com Ele, o ambiente muda. A atmosfera muda. Aonde tinha doenças, aonde tinha enfermidade, agora começa a se manifestar cura. Aonde tinha prisões, agora começa a ter libertações. Onde tinha morte, começa a ter vida. Então, se nós andamos com Ele, nós carregamos a essência dele. Não somente a essência, mas nós carregamos o caráter dele. Nós carregamos a autoridade que Ele nos deu e o poder que Ele delegou sobre as nossas vidas. Amém? Continuando. Número 20. E eles o trouxeram até ele, e vendo o espírito, imediatamente o convulsionou. E ele caiu no chão e revirava-se espumando, e perguntou ao pai dele: há quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Perceba que o texto não diz quantos anos aquele jovem tinha, mas a Bíblia declara que há anos,
desde a sua infância, ele tinha um ciclo. O seu ciclo de vida não era um ciclo onde ele vivia uma liberdade. Ele não tinha um ciclo onde ele vivia de fato uma vida. O seu destino era sempre estar aprisionado, oprimido por espíritos da maldade. Os espíritos faziam o que queria com a vida daquele jovem. Tocava da maneira que eles queriam. Conduzia da maneira que ele queria. Traduzindo, aquele jovem ele tinha uma vida em trevas. Só que aí chegou um que ele andava na luz e ele era a luz. E você sabe o que acontece quando você chega em um lugar onde tem trevas? Se você é a luz, tudo se torna visível. Quando a luz chega, as trevas acabam. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. E era exatamente aquilo que aconteceu com aquele jovem. Quando o espírito maligno viu que Jesus estava ali, a reação dele era querer se mostrar mais forte. Sabe, existem momentos na nossa vida que nós estamos caminhando, nós estamos avançando, nós estamos batalhando, nós estamos lutando. E nós estamos vencendo. E aí parece que quando nós vamos conquistar algo maior, quando parece que nós começamos a subir os degraus, coisas se levantam para tentar nos parar. Você passa por isso? Ou já passou por isso? Ou só eu aqui? Parece que quando a gente fala, agora vai dar certo, parece que o capiroto fica nervoso e fala, não vai não. Sabe por quê? Porque o único meio de ele tentar te parar é com medo. O medo, ele te paralisa e ele te faz retroceder. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o espírito de ousadia. E o contrário da ousadia é o medo. E o diabo, ele sabe que um crente, um cristão ousado, consegue avançar e chegar em lugares extraordinários em Deus e com Deus. Mais importante de você chegar em algo em Deus é você chegar com Deus. Porque quando Deus está, queridos, no negócio, tudo dá certo. Uma determinada vez nós estávamos no retiro espiritual, retiro de unção, em fevereiro. E o Senhor estava falando comigo sobre autoridade. A gente ouve muito falar sobre autoridade. A gente entende que recebemos autoridade. Mas a questão é que nós não entendemos como nós manifestamos a autoridade. Nós achamos que nós temos uma autoridade desse tamanho. Só que a autoridade que Cristo nos deu era a mesma autoridade que Ele tinha quando Ele caminhava aqui na terra. Ele não te deu uma autoridade parcial. Ele não te deu 10%. Não, Ele disse assim, Pai, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu envio eles. A mesma autoridade que Jesus andava, o mesmo poder que Jesus manifestava, as mesmas palavras de vida que Jesus liberava, Ele também colocou dentro de você para que você possa manifestar isso. Nós somos carregados de uma autoridade que a Bíblia diz o seguinte, que o que você liga na terra é ligado no céu, amém? Então o que você liga aqui, o que você decreta aqui, os céus respondem. A Bíblia diz também que da nossa língua produz bênção e maldição. Vida e morte estão no poder da língua. Mas uma autoridade. Amém? A Bíblia diz em Mateus que aquilo que nós falamos ou nos justifica ou nos condena. Está falando de uma autoridade que foi liberada sobre nós. Eu não sei se você sabe, mas o mundo espiritual, ele é movido por aquilo que você diz. Ei, foca aqui, ó. Deixa os varão trabalhar aqui. Aquilo que você declara constrói o seu destino e aquilo que você vai viver. Você lembra a história da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia vai dizer que ela vinha há 12 anos sofrendo de hemorragia. As mulheres sabem o que é isso. É todo mês. Mas o dela era 12 anos sem parar, consecutivos.
Quando ela achava que algo podia ajudá-la a melhorar, era como se algo piorasse. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e ela ia de mal a pior. O ciclo da vida daquela mulher era um ciclo vicioso. Era um ciclo de enfermidade. Eu vejo pessoas que elas caminham nesse ciclo de enfermidades. Recentemente eu estava dando 2 aulas de libertação, queridos. E uma moça chegou para mim e falou: pastor, a minha família sofria de enfermidades. Eu sofro de enfermidades. E agora minha filha também. Olha a prisão que o diabo coloca na vida dessa mulher. Olha o acesso que ele tem na vida dessa mulher. A forma que ele busca aprisioná-la. E ela me disse: pastor, eu gastei dinheiro com tudo. Já fui no médico, já fiz tratamento, já fiz exame de tudo que é coisa. E parece que vai piorando. Eu falei: e aí, Senhor, o que eu falo com uma mulher dessa? Jesus vai te curar? Eu orei por ela e falei: seja curada em nome de Jesus. Me pergunta se foi curada. Amenizou. Mas outro dia voltou pior. Eu falei: não, peraí, alguma coisa tem de errado. E aí o Senhor me fez lembrar de uma determinada vez que Ele disse: Caio, o que você fala, o que você declara, o que liberam sobre você e você aceita, aquilo você vive. Eu comecei a falar para aquela mulher: ei, quando você era criança e até hoje, como a sua mãe fala com você? Sabe o que ela começou a dizer, querido? Minha mãe disse que eu não vou ser feliz. Minha mãe disse que meu casamento não vai dar certo. Minha mãe disse que eu sou infeliz. E ela começou a declarar. Só que ela não tinha consciência da autoridade que estava na vida dela. E ela começou a crer naquilo que a sua mãe estava falando. E ela se tornou refém das palavras que foram liberadas sobre ela. Se nós aceitamos palavras que não são de vida, nós nos tornamos reféns dessas palavras. E queridos, a palavra de fato ela tem poder. Uma palavra que Deus libera através de você, ela pode mudar a vida de uma pessoa. Ela pode restaurar um casamento. Ela pode restaurar uma família. Ela pode te impulsionar a ir além. Mas se nós ouvirmos as palavras erradas e permitirmos que ela habite em nosso coração, aquilo decretará o nosso destino. Amém? Vocês estão entendendo? Então nós precisamos tomar muito cuidado naquilo que nós cremos quando ouvimos. Porque se eu escuto errado, eu vivo errado. Se eu escuto certo, eu vivo certo. É simples. Se eu creio errado, eu vou viver errado o resto da vida. Mas se eu creio certo, eu vou viver o extraordinário de Deus o resto da minha vida. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo e com a autoridade que nós estamos permitindo que aquilo que foi liberado venha atuar na nossa vida. Aquele jovem estava há anos sofrendo. O seu ciclo vicioso era aquele de enfermidade. Imagina o pai agora daquele jovem, desde a infância, também crendo que não tinha mais jeito. Aí eu te falo, 2 pessoas sem fé, crendo que as coisas não vão avançar, você acha que vai avançar? Porque aquilo que você crê, você declara para o mundo espiritual: ei, eu creio que essa toalha é amarela. O mundo espiritual vai dizer: é amarela. Agora, se ela é amarela, eu digo: eu creio que essa toalha é verde.
Seus olhos estão dizendo outra coisa, mas você está crendo que ela é verde. O mundo espiritual vai reagir da mesma forma. Aquilo que nós falamos, queridos, não tem no mundo espiritual ontem, nem amanhã, nem mês que vem, nem semana que vem, nem ano que vem. O mundo espiritual é hoje e agora. Então as consequências daquilo que nós dizemos ecoam no mundo espiritual até hoje. Muitas das coisas que nós vivemos, se nós tivéssemos falado certo, nós não estaríamos vivendo isso. Muitas lutas que nós passamos, porque nós passamos por luta, amém? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os espíritos da maldade, é região espiritual. Mas o Senhor, Ele enviou a sua armadura para que nós pudéssemos nos revestir. Deixa eu dizer uma coisa para você: crente não sofre retaliação. Eu vejo pessoas dizendo: olha, pastor, eu tenho medo de renunciar algumas coisas, algumas palavras que eu já liberei sobre a minha vida, para não sofrer retaliação. Aí eu fico imaginando, retaliação, sabe o que é retalhar? É se cortar, é se ferir. Se o diabo tem essa legalidade na sua vida, alguma coisa está errada. Cristão, ele pode sofrer contra-ataques, porque ele está na guerra, amém? Você ataca o diabo, ele vai fazer de tudo para resistir, é normal. Mas retaliação, cristão não sofre. Então você pode exercer a autoridade que Deus te deu, definir um novo ciclo na sua vida. Não depende de Deus iniciar um novo ciclo. Depende de você falar certo, criar um ambiente para que esse ciclo venha se movimentar. A palavra ciclo significa o seguinte: ela é um círculo e ela vai do início e volta para o início. Ela é como uma roda gigante. Você entra embaixo, dá a volta e termina embaixo de novo. Só que tem pessoas que estão nesse ciclo direto. Cada ciclo ele tem um tempo. Cada ciclo ele tem uma estação. Ele finaliza e ele começa outro. Mas tem pessoas que parece que quando ela está chegando no final, volta. Aí fica igual um pêndulo. Vai e volta. Não rompe. Quando ela parece que está avançando, ela retrai. São consequências daquilo que ela diz. São consequências daquilo que ela crê. Até quando nós ministramos sobre libertação, olha só, algumas pessoas acham que libertação é manifestar demônio, não tem nada a ver com isso. Libertação é um processo, são renúncias, são arrependimentos. A libertação ela começa com arrependimento, você precisa abrir o seu coração para que Deus ele te toque. É um processo. É você declarar ao contrário daquilo que você declarou sobre a sua vida. O que eu mais tenho visto nesses dias são pessoas que ainda são reféns das palavras que os pais dela liberaram sobre elas. Primeiro, porque elas não criaram identidade. E a única pessoa que pode realmente gerar a identidade genuína dentro de você é o Senhor Jesus. Mas para que isso venha acontecer, você precisa se submeter a Ele. Sem submissão, querido, não tem identidade. Sem submissão não tem manifestação de autoridade. Sem submissão não tem arrependimento. É impossível um arrependimento ser gerado dentro de você se você não se submete a Ele. É impossível. Muitas das coisas que nós vivemos, se nós nos submetermos a Ele, as coisas começam a avançar. Você está ansioso? A Bíblia diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele não quer que você ande ansioso, preocupado, depressivo, fadigado. Ele quer que você ande tranquilo. Sabe o que é shalom? É a paz completa em todas as áreas da sua vida. Hoje, quando eu vou orar pelas pessoas, eu falo: Deus, libera shalom de Deus, libera a tua shalom sobre essa pessoa, a plenitude da tua paz sobre ela. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que flui dele.
Nós precisamos preencher os nossos corações com a shalom de Deus, com a paz dele. E aí sim, os ciclos começam a mudar. Nesse ano que nós temos vivido, nós temos visto desde o ano passado, o ciclo tem sido de medo, mortes, doenças, depressões, suicídios. E é isso que o mundo, o sistema tenta passar para a gente diariamente. E queridos, se a gente aceitar esse ciclo como sendo algo normal, nós seremos inseridos nele. Andar numa vida com Deus é andar aqui em cima, não é andar aqui embaixo. Andar numa vida com Deus é ver da forma que Deus vê e não da forma que o sistema vê. Deixa eu dizer uma coisa, o sistema ele não tem poder para definir aquilo que você vai viver ou não. Deus ele já disse algo a seu respeito. O que você precisa fazer é declarar aquilo que Deus já disse a seu respeito. Deus pode falar que você vai ser o cara mais próspero desse mundo. Você pode crer, mas o que vai ligar ao mundo espiritual é aquilo que você libera. Deus pode usar quem Ele quiser para dizer, olha, eu já te curei. Mas se você não decretar aquilo, você vai continuar vivendo enfermo. Pode ser o cara mais ungido da terra, ele pode impor as mãos sobre você, orar sobre você. Mas se você não declarar aquilo que você crê, você não vai viver. Não basta apenas crer, você precisa liberar também. Amém? Amém? Você está aí? Está dando para entender? Isso é real, querido. Isso é real. Nós carregamos uma autoridade dada, entregue por Jesus. E nós precisamos manifestar isso. A Bíblia diz que a natureza clama, geme, chora pela manifestação dos filhos de Deus. Essas manifestações não é só você dizer, ei, eu estou aqui ó, cheio da unção, natureza. É você liberar aquilo que Deus colocou dentro de você. A natureza, ela precisa ser comandada. Ela precisa de comandos. Deus, ele cria um homem e disse, ó, dominai tudo isso daqui, viu? A natureza, ela foi gerada para receber comandos. O mundo espiritual foi gerado para receber comandos. Por isso que Jesus chegava e ele dizia, Espírito, sai, seja curado. A vida, vem a vida para dentro de você. Lázaro, quer morrer, sai. Porque existia vida dentro de Jesus. E ele entendia que dentro dele existia e ainda existe uma palavra para mudar os ciclos. Você quer viver ciclos novos na sua vida? Comece a declarar de forma diferente. Comece a falar de forma diferente. Caio, mas parece algo tão grande. Isso daqui também parece algo grande demais. E aí? Só que qual ciclo você vai entrar? O que a tua alma diz, olha, não vai não, porque tá, né? O que é mais incredulidade dentro de você é a tua alma, querido. Por isso que você precisa renovar ela diariamente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, com este século, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você venha experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Essa renovação precisa ser diária, porque diariamente nós estamos sendo bombardeados. Em um minuto, passa mais de 2 milhões de pensamentos na nossa mente. E você sabe que infelizmente a nossa mente ela é profissional em querer barrar aquilo que são dificuldades. Já a fé não é dificuldade? Peraí, eu vou tornar possível. A fé ela tem convicção. A renovação da palavra diariamente dentro de você, ela te faz o que é impossível se tornar possível. O que era inacreditável se tornar acreditável.
Para nossa mente, para a mente humana no caso, é impossível você trazer um cadeirante aqui, você orar, impor as mãos sobre ele e ele levantar. Mas para uma mente de fé isso é possível. Para uma mente de fé você não precisa nem encostar a mão, só faz assim, ó, em nome de Jesus. Para uma mente racional, é impossível você ressuscitar o morto. Mas para quem é espiritual, isso é possível. Amém? A sua razão, ela sempre vai militar contra a sua fé. Fé é convicção. Razão é estratégia. Ela precisa gerar uma estratégia para primeiro ela, depois de ter formado, ela começar a crer. Achar que é possível. Mas a fé não, ela não precisa nem ver. Ela só diz, eu creio. Já aconteceu. Está aí. Quando Jesus está passando e vê a figueira e os discípulos olham, Jesus libera uma palavra de comando sobre a figueira. Depois de algum tempo eles passam lá e eles ficam abismados. Falam, secou a figueira, Jesus. Tu liberou uma palavra e a figueira secou. Eles ficaram impressionados como um poder de uma palavra podia definir a vida daquela figueira. Sabe, queridos, de fato aquilo que nós vivemos são reféns das palavras que nós liberamos. Às vezes a gente libera até brincando. Ele fala, não, é brincadeira. Quando você declara, o mundo espiritual, ele não entende o que é brincadeira e o que não é. Ele entende como verdade. No mundo espiritual você não precisa tomar uma posição e se vestir assim e dizer, ei, mundo espiritual, eu dou um comando agora. Não. Ele se move pela intenção daquilo que você diz. Aquilo que está dentro de você move aquilo que você diz. Não é isso que a Bíblia diz? A boca fala do que está cheio o coração. E o que você tem enchido o seu coração? Do que ele está cheio? Eu vejo muita gente dizendo, olha, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maravilha. Só que o que está sendo maior dentro de você? O que você está alimentando dentro de você? Você já parou para pensar nisso? Hoje é culto de ceia. Um dos versos, quando a ceia é ministrada, é: examine-se o homem a si mesmo. Essa examinação precisa ser diária. É diariamente que nós precisamos examinar aquilo que nós estamos recebendo, aquilo que nós estamos absorvendo, aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos declarando. Não é só num dia específico, não, é diariamente. Pessoas que estão presas em ciclos viciosos, basta você chegar para ela e falar: o que está acontecendo na sua vida? Tal coisa, há quanto tempo? E ela fala: isso. Aí ela já entra na justificativa: não, é por causa disso, e aconteceu isso. Eu era muito assim, querido. Eu buscava justificar tudo. É normal da gente. Só que aí eu comecei a perceber que eu estava entrando em um ciclo vicioso, onde tudo que vinha justificava. Falei: não, peraí, precisa ser diferente. Quando você começa a exercer dentro de você o caráter de Cristo, você deixa as justificativas de lado e você começa a falar da forma certa. Você começa a andar certo. Você começa a viver certo. Mas enquanto você não mudar as frequências daquilo que você está liberando, as frequências das suas palavras, você ainda se tornará refém daquilo que você diz. E como eu disse, pode vir um cara mais ungido da terra,
pôr as mãos sobre você, mas se as fortalezas da sua mente, do seu psique, porque Deus ele veio salvar a alma do homem, o psique do homem, se você não quebrar isso, não levar cativo a mente de Cristo, esses alicerces, essas estruturas que foram criadas dentro de você, ainda vão dar destino àquilo que você vai viver. Os dardos, eles não são apresentados. Eles são silenciosos. Eles são frágeis. Porém, quando ele nos atinge, eles causam danos grandiosos. Basta um pensamento, basta uma frase. Eu vejo pessoas que passam assim e falam: nossa, o irmão nem me cumprimentou. Ó. Aí se você ficar remoendo aquilo, o diabo vai, ó, colocando dentro da sua cabeça: o irmão tá metido, hein? Nem me cumprimentou hoje. Ele já começa a criar alguma coisa dentro de você contra aquela pessoa. E às vezes a pessoa nem te viu. Às vezes a pessoa nem te reparou de verdade. Está tão distraída, com a cabeça lá na lua, voando lá com o Senhor Jesus, e você ainda está aqui no natural, de vez de entrar no espiritual junto com ela. Então basta o diabo achar uma chavezinha, uma portinha aberta dentro de nós, da nossa mente. Ele consegue entrar, ele consegue buscar reformular tudo aquilo para não nos fazer avançar. Mas graças a Deus, existe um poder no nome de Jesus. Existe uma pessoa poderosa que pode destruir essas fortalezas. Existe uma pessoa que pode nos conduzir, ela nos conduz 24 horas, que é o Espírito Santo. Um dos significados da palavra Espírito Santo, lá em João 14, é que ele é o nosso guia. Ele é o nosso professor. Ele é quem nos direciona. Ele é quem nos conduz. Sabe aonde? Para um lugar de propósito. E quando você se permite ser guiado por Ele, aquelas fortalezas, as correntes que te prendiam, elas começam a ser dissipadas. Amém? Se coloque de pé. Obrigado, Jesus. Quero usar esses últimos 10 minutos aqui, rapidinho. Quero que você feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo. Escuta, santo clã. Eu quero que você comece a pedir ao Espírito Santo que Ele te traga palavras de vida. Palavras que vão dar destinos ao novo ciclo na sua vida. Se a enfermidade te prendia, fala: Deus, eu sou curado, eu sou livre da enfermidade. Se era miséria, declare: eu sou livre da miséria. Eu renuncio a essa vida. Comece a declarar. Esse é o momento de você declarar diferente. Mas apenas não declare, não creia naquilo que você está declarando. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que seus pais viveram, você não precisa viver, não. Aquilo que os seus pais liberaram sobre você, que eram para te parar, para te ferir, dizer que não ia dar certo, dizer que você não ia fluir, que você não ia ser feliz, e de alguma forma, talvez aqueles dias mais difíceis, nos dias maus, você acabou absorvendo isso. Ei, quebre essa palavra na sua vida. Fale aquilo que Deus diz a seu respeito. Existe um óleo de alegria liberado pelo Espírito para ser derramado na sua vida. Você não nasceu para ser refém das palavras que os outros liberaram sobre você. Você não nasceu para ser refém das palavras que os outros liberaram sobre você.
Sabe, queridos, Deus ele tem algo extraordinário para cada um de nós. Mas quem decide viver isso é eu e você. É eu e você que decidimos manifestar a autoridade de Cristo em nós, para que de fato nós possamos crer naquilo que Deus já disse a nosso respeito. Talvez hoje pela manhã você disse: pai, isso daqui não vai dar certo. Talvez o diabo lançou dardos sobre a sua mente e você aceitou aquilo, você absorveu e você repetiu aquilo que ele disse. Comece a declarar agora: Deus, eu rejeito isso. Eu digo o contrário do que o diabo disse. O diabo disse que eu sou enfermo, eu digo: eu sou curado. Se o diabo disse: não vai funcionar, comece a declarar: Deus, eu declaro, vai funcionar, vai avançar, vai fluir, eu vou conquistar. Se você se sente pressionado, preso, ei, Jesus veio para libertar o cativo. Se existe algo que te prende, declare agora: não me prende mais, eu sou livre. Aonde o Espírito está, a liberdade. Há delícias na sua presença. Ele está dentro de você, então permita-se ser livre por Ele. Permita que Ele te deixe livre. Espírito Santo, no precioso nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida dos seus filhos aqui, Pai. Sobre a vida de cada um deles que estão aqui, daqueles que estão nos acompanhando. Pai, toda palavra que foi lançada sobre a vida deles, todas as palavras que não foram de vida, não foram de paz, não foram de alegria, não foram de saúde, não foram de ânimo, não foram de conquistas, todas as palavras que não veio para libertar eles, todas as palavras que os aprisionaram, colocaram medo, Pai, eu destruo agora no precioso nome de Jesus, na autoridade do nome santo do Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, toca os teus filhos agora, das plantas dos pés à ponta da cabeça. Começa a tocá-los agora. Que ruache o espírito de vida invada os teus filhos por completo. Aquilo que a medicina declarou sobre a vida deles, Pai, nós declaramos o contrário. Nós declaramos cura sobre eles. Nós declaramos saúde sobre eles. Zoe a vida de Deus sobre o teu povo, Pai. Zoe a vida de Deus sobre os teus filhos agora. Se você precisa liberar perdão, querido, libere perdão. Esse é o teu momento. Não se prenda à falta de perdão. Tenha um ciclo de vida vivo, livre. Toca-os, Espírito Santo. Misericórdia. Toca-os, toca-os, toca-os. Faz um milagre em mim. Abra suas mãos, coloque as mãos na posição de receber. Faz um milagre em mim. Toca-os. Faz um milagre em mim. Mais, mais. Misericórdia. Toca-os, toca-os, Mas toca-os. Deus, tu és Mais, e ressuscita os mortos. vem pra fora, deixa fluir. Deus, Vem pra fora, deixa fluir. Deus, Aleluia. tu és o Deus. Deixa fluir, deixa fluir, vem pra fora. Misericórdia. Alegria vem, cura vem, libertação vem, liberdade vem. A paz do Senhor vem sobre você. Shalom de Deus. Glória, filho de Deus. Que ressuscita os mortos. O renovo sobre a sua vida agora.
O fogo de Deus te alcança. aos doentes, Seja renovada a tua alegria. Seja renovado o teu ânimo. Seja renovada a tua força. Seja renovada a tua coragem, a tua ousadia. faz um milagre. Você nasceu para avançar. Você nasceu para conquistar. Deus faz um milagre. Agora